Graça e paz à Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar também nossos pequenos, né? Vamos voltar a estudar o começo da igreja, né? A lição que nós vamos estudar hoje é a salvação é para todos, que se encontra no Evangelho, melhor dizendo, no livro de Atos, capítulo 10, né? A última lição foi a lição 6, que nós falamos sobre Felipe e o africano, né, crianças? Lembram disso? Bom, e hoje nós vamos falar a salvação é para todos, que se encontra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Vamos falar sobre o centurião. Lá na palavra de Deus, né, aqui na palavra de Deus, vai falar que o povo judeu, ele não se misturava com outras nações, né? Isso estava com uma lei, né, na lei de Moisés lá, na Bíblia, né? E aquelas pessoas que não eram do povo judeu, eles se chamavam gentios, né? Então, hoje nós somos gentios, todos nós, né? Agora o povo judeu, o judeu mesmo, é aquele que mora lá em Israel, né? Então, no começo da igreja, criança, os judeus, aqueles que começaram ali a caminhar, né, com o Senhor, e o evangelho foi se expandindo, eles tinham um pouco de resistência, né, sobre isso, porque eles achavam que a salvação era só para eles. Mas sabemos que não, né, crianças? E naquela época era dessa forma. Então, aqui no livro de Atos vai falar sobre essa história, sobre o centurião, né? Ele morava em Cesareia, né? Ele era um centurião romano chamado de Cornélio, né? Você sabe o que é um centurião? Então, o centurião, ele era um soldado, um oficial, melhor dizendo, né? Que ele era um soldado, né? Um oficial que comandava um grupo de 100 soldados, né, Cornélio? Este Cornélio, ele era piedoso, ele ajudava os pobres, ele dava esmola, ele fazia oração a Deus, criança. Será que Deus ouvia as orações de Cornélio? Não sei, né, crianças? Deus sabe, Deus conhece. E a Bíblia diz que Deus ouviu sim, crianças. Sabe por quê? Porque certo dia, né, era 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão, né, que um anjo foi falar com ele, dizendo que as orações dele foi ouvida e que ele ajuda a dar esmolas, e tudo isso foi visto por Deus, né? Aí o anjo falou para ele mandar empregados buscarem quem? Pedro. Pedro, crianças. Pedro estava em Jope, né? Então, Cornélio mandou Pedro, né? Mandou 2 empregados buscarem Pedro. Muito bem. A visão, quando esses trabalhadores de Cornélio, né, os funcionários de Cornélio, eles foram na caminhada, né? Eles foram na caminhada até a casa de Pedro, Simão, conhecido como Simão, né? Pedro Simão. E quando eles estavam para chegar na casa de Pedro, lá onde estava Pedro, já era meio-dia mais ou menos, né? Quando ele se aproximou, a palavra vai dizer que Pedro estava no terraço fazendo o quê? Crianças, ele estava orando, né? E ele teve uma visão. E nessa visão, descia do céu um lençol. Tava cheio, viu, crianças? Sabe de quê? De galinha, de porco, de toda espécie de animal estava aqui dentro. E ele não entendia o que era aquilo. Aí o lençol, por 3 vezes o Senhor disse a ele que ele não fizesse, como é que se fala a palavra? Que ele não fizesse isso imundo, né? Porque para Pedro, né, crianças, isso era imundo. Essa comida que estava aqui era imunda, porque não estava santificada e não iam comer esses animais, principalmente porco, né, crianças? Então, e tinha outros animais. E Deus falou para Pedro: Pedro, não faça imundo que eu santifiquei. O que é aquela visão? E ali Pedro ficou pensando, e quando Pedro ficou pensando, o Espírito Santo falou para ele: olha, tá chegando uns homens aí, uns empregados de Cornélio, vai vir falar com você, viu, Pedro? Desce e vai lá falar com eles. Muito bem, e Pedro foi, e quando Pedro foi, esses empregados esclareceu, né? Olha, meu patrão, Cornélio, teve uma visão tal, e mandou vir buscar você. E
Pedro foi, né? Eles dormiram lá. Isso não acontecia, viu, crianças? Porque lembra que Cornélio era romano? Então, não acontecia judeus com romanos no mesmo lugar. Então, eles foram, dormiram lá, né, nessa noite. No outro dia, no dia seguinte, Pedro partiu com eles para a casa de Cornélio. Quando chegou lá na casa de Cornélio, crianças, Cornélio estava lá. O que Cornélio tinha feito? Cornélio chamou a família, as pessoas mais íntimas, e lá estavam todos reunidos, sabe, criança? Estavam todos reunidos lá na sala de Cornélio, na casa de Cornélio, né? Foi quando Pedro chegou, né, novamente. E quando ele chegou, ele viu, né? Ele viu todas aquelas pessoas ali. E o que ele fez? Ele começou a falar da palavra de Deus. Mas este homem, criança, ele era o quê? Ele era romano. Pedro foi lá, viu? Pedro entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para todos aqueles que o Senhor escolher, né? Que o Senhor escolheu a Cornélio. O Senhor viu as orações de Cornélio. O Senhor quis salvar Cornélio. Só que precisava ele ouvir a palavra de Deus, né? E Pedro foi enviado, claro, pelo Senhor, para explicar para Cornélio. E ali aproveitou e começou a falar das grandezas de Deus, que Jesus Cristo havia vindo à terra, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e essa era a mensagem de Pedro, né? E todos os discípulos pregavam isso, pregavam o quê? Que temos que falar do evangelho a toda criatura. Quer dizer que eu não poderia falar para Cornélio? Sim, poderíamos, porque é a ordem do Senhor. E Pedro, ele fez isso, criança. Ele começou a falar da obra de Jesus Cristo e ele começou a conhecer, Cornélio começou a conhecer Jesus, né? Assim, na palavra de Deus, como Pedro estava explicando, e Cornélio explicou tudo aquilo e aquelas pessoas todas estavam lá reunidas, enquanto Pedro explicava tudo aquilo sobre a palavra de Deus, né? E Cornélio creu na palavra, claro, creu em Jesus Cristo. Enquanto Pedro falava, aconteceu algo maravilhoso. Foi o quê? A descida do Espírito Santo sobre a vida daqueles gentios. Eles não eram judeus, crianças, mas eles eram gentios. Ficaram cheios do poder de Deus, né, do Espírito Santo. E com isso, crianças, eles louvavam a Deus, se alegravam. Agora vocês lembram da outra lição que falava que o Felipe pregou para o africano? Ele foi para a África pregar a palavra. E aqui este era romano, né? Então o evangelho estava chegando a Roma também, aquele homem que não tinha nada de judeu, né? Ele era romano. Então, criança, o evangelho foi crescendo e cada vez mais pessoas, ou melhor, a igreja do Senhor foi crescendo, o evangelho foi se espalhando e a igreja do Senhor foi cada dia mais sendo aumentada em número de pessoas. Viu, crianças? Então não esqueça que nós temos uma obrigação de levar a palavra de Deus por amor, viu? E compreender que Deus não faz acepção de pessoas, viu? Nem de cor, nem de raça. Sabe, criança, não podemos desprezar a ninguém. Aonde nós chegarmos, temos que falar do amor de Deus, porque Pedro entendeu isso quando ele viu aquela visão do lençol por 3 vezes e Deus revelou para ele que ele não mais dissesse que era imundo, porque o que Deus queria dizer para ele, olha, Pedro, eu vim para todos, né? Eu vim não só para os judeus, mas eu vim para todos, para salvar, para transformar as vidas. Eu morri na cruz pelos que eu escolhi, né? E isso aconteceu, criança, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a salvação é para todos. Então, não vamos fazer nenhuma acepção de pessoas, tá bom, crianças? Leve o evangelho para todos os seus amiguinhos e vizinhos, tá bom? E a paz do Senhor a todos e um beijo da tia Eliane. E fiquem com Deus até a próxima.